brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais um Paddock Sprint. O fim do ano está chegando, aquele clima natalino, aquela questão de paz, de amor para todo mundo. E também estão chegando os finais de temporada de diversas categorias. A MotoGP encerrou a disputa dela no último final de semana com o GP Solidário de Barcelona, que coroou Jorge Martin como novo campeão em um grande duelo contra Pecco Bagnaia. E nessa terça-feira já tivemos o último teste, né? Muitos pilotos ali experimentando novas motos, Marc Marquez correndo na Ducati, e também temos a Fórmula 1, que se apresenta para as últimas 3 etapas do campeonato, uma rodada tripla deliciosa, porque primeiro tem a madrugada em Las Vegas, depois tem as tardes do Catar e encerra tudo em Abu Dhabi. Mas a gente vai falar de outra coisa na Fórmula 1, que foi uma lamentável declaração do pai de Sérgio Pérez na última semana em uma entrevista. A gente vai repercutir tudo isso e muito mais com Giovanni D'Angio e com Vicente Suella, que estão aqui conosco para mais um Paddock Sprint. Olá, meninos. Boa tarde, bom dia, boa noite a vocês. Também deixar meu oi para o Pedro Prado, que está aqui fazendo um esforço hercúleo para ficar conosco, porque ele nos ama, ele quer ficar aqui conosco. Mas ele diz que está se esforçando muito, porque o plantão dele já acabou. Mas isso não vem ao caso. Aí depois ele resolve com a chefia. Bom, olá, D'Angio, tudo bom com você? Como é que você está? Fala, Pelu, tudo certo com você? Vissa, também um abraço para o PP, todo mundo ligado no Paddock Sprint. Muitos assuntos interessantes com essa reta final de temporada na Fórmula 1, MotoGP também, a grande final acontecendo no último final de semana. As coisas vão se esquentando nessa reta final também na Fórmula 1, obviamente, muita tensão envolvendo o Sérgio Pérez, continuidade na Red Bull, isso chegou até o pai do Pérez, daqui a pouco, é claro, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, muito assunto quente para a gente debater nessa reta final de 2024 no automobilismo. Olá, Vicente, tudo bom? Bom estar aqui com você de novo. Fazia já um tempo que a gente não dividia a tela aqui no Paddock Sprint. Bom te ver de novo, querido. Como é que você está? Olá, Pelu, prazer é sempre meu estar aqui com você mais uma vez. É um prazer estar com o Gil também pela primeira vez, se eu não me engano, aqui fazendo um programa no Grande Prêmio. O PP ele já está acostumado, fica aí nos bastidores, só atazanando a gente, mas é um prazer estar com ele também. E como o Gil bem destacou, né, muita coisa interessante acontecendo essa semana. Estamos na reta final da Fórmula 1, com o título podendo ser garantido agora nesse final de semana em Las Vegas. Max Verstappen com uma mão e mais 4 dedos na taça ali, né? Pilando Norris não passa muita confiança. Tivemos a MotoGP também, com a final no último fim de semana em Barcelona. E, infelizmente, né, em meio a tantas categorias, né? Já tivemos teste também no INSA e notícias saindo aqui do Drogovic, do WEC, enfim. Enquanto as categorias se preparam para 2025, é lamentável que a gente tenha que comentar um assunto tão ridículo, né? Vamos dizer assim, que foi a declaração do pai de Sérgio Pérez esta semana. Então, vamos abordar um pouco mais sobre isso e outros assuntos também aqui no nosso Paddock Sprint. Boa, meninos. É bom que passam 3 pessoas, os 3 passam azucrinando Pedro Prado, que é o jeito certo de se fazer um programa aqui no Grande Prêmio. Meu óculos está todo, gente, perdão. Mas vamos para o primeiro assunto do programa de hoje, que é sobre essa declaração do pai de Sérgio Pérez, o senhor Antônio Pérez
Garibay, se eu errei a pronúncia, peço perdão. A gente sabe que tem toda aí uma questão do Pérez estar ameaçado na Red Bull por conta dos maus resultados, das grandes equipes ali do grid, das 4 grandes. Ele foi o único piloto que ainda não venceu uma corrida, não está pintando nem em pódio recentemente, que era uma coisa que, pelo menos em anos anteriores, ele conseguia fazer, ele conseguia pintar em alguns pódios. E, obviamente, por conta dessa renovação do grid que a gente está vendo para 2025 e para 2026, com a entrada de Gabriel Bortoleto, de Oliver Berman, o Franco Colapinto com chances de entrar no grid também da Fórmula 1, a gente tem visto o Pérez ameaçado. Então tem rolado diversos rumores de uma saída do piloto mexicano da Fórmula 1. Diversos veículos de mídia ao redor do mundo têm noticiado, têm buscado essa informação, mas me espanta que o pai do Pérez, o senhor Antônio, foi atacar justamente o Ralf Schumacher, que pode ser crítico do Sérgio Pérez, mas que é comentarista lá da Sky Sports e acabou sendo atacado pelo pai do Pérez nessa semana com uma fala homofóbica em uma entrevista para a ESPN local. Na declaração, vou até pegar aqui, abre aspas, ele diz: a imprensa precisa pedir desculpas a um piloto que foi da Fórmula 1, que é jornalista. Primeiro, diz que Checo está fora da Red Bull e sai do armário na semana seguinte. Não sei se estava apaixonado por Checo, se é que me entende. Tem coisas estranhas. Ele não sabe se é jornalista, mulher ou homem, mas suas palavras ficam em dúvida. Um ataque que ele tenta ali não citar o nome do Ralf Schumacher, mas acaba colocando bem descrito, até porque se a gente buscar no histórico, foi o Ralf Schumacher que falou que o Checo estava fora da Red Bull ali no meio do ano. E aí a gente precisa lembrar que o Ralf, ex-piloto de Fórmula 1, com passagem por Williams, por Toyota, ele, pela Jordan também correu, ele em julho desse ano assumiu um relacionamento homoafetivo. Depois de anos casado com uma mulher, com filho, ele assumiu um relacionamento homoafetivo nas redes sociais, publicou ali imagens e deu uma boa impressão para muitos fãs da Fórmula 1 que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e que buscavam um conforto, buscavam ali uma pessoa para inspiração, para uma palavra. Muito bacana a atitude do Ralf Schumacher, mas que acaba sendo agora atacado pelo pai do Pérez. Giovanni, sou até um pouco curioso que de diversos ataques que o Pérez recebeu, alguns até bem agressivos de imprensa, né, de maneira dura, de maneira ríspida, o pai dele tenha preferido responder só ao Ralf Schumacher, que recentemente revelou esse relacionamento homoafetivo dele. Sou um pouco curioso, até por mais que ele possa vir a dizer que não fui homofóbico, sou curioso que o único ataque que ele tenha feito na entrevista tenha sido direcionado ao Ralf Schumacher, né? É um ataque muito mirado, né? Já pensado no Ralf Schumacher, isso daí não há dúvida nenhuma, né? Porque é isso, né? O Ralf não foi o único que disse alguma coisa a respeito do Pérez, e eu já discordo dele logo do início, quando ele fala que a imprensa deve desculpas. A imprensa não deve desculpas a nada, né? Não eram rumores infundados, eram rumores e indícios muito fortes de que o Pérez tinha a sua vaga ameaçada na Red Bull. Não só isso, o próprio Pérez, em entrevista, mostra isso, né? Recentemente, ele, inclusive, falou, mesmo com todo aquele anúncio de que o Pérez acertou com patrocínios milionários, que praticamente garantem ele na Red Bull para a temporada que vem, o Pérez mesmo dá entrevista falando sobre o GP de Las Vegas, que é um que ele gosta, né? A gente já sabe, tem essa especialidade em circuitos de rua. Ele mesmo coloca a pressão nele mesmo, fala que ele precisa performar, precisa mostrar resultado, que o desempenho no Brasil foi um pouco, não foi condizente com a performance que ele acreditou que ele tinha na RB20, então ele precisa mostrar esse serviço. Então ele mesmo, né, acaba fundando, digamos assim, esses rumores de que há uma ameaça assim dentro da Red Bull. Eu acho que agora, apesar dos resultados, né, na teoria indicarem outra coisa, parece que essa ameaça é um pouco menor por conta do acerto dos patrocinadores do Pérez. Mas existiu essa ameaça. Eu não acho que a imprensa deve desculpa a ninguém, nem ao pai do Pérez, nem ao Sérgio Pérez, nem à Red Bull, nem a possíveis candidatos, né? No começo do ano surgiu o Daniel Ricciardo, depois, né, poderia ser um Tsunoda, um Lawson, aí o Colapinto apareceu também depois de boas performances com a Williams. A imprensa não deve desculpa a ninguém.
foram rumores que realmente tinham um embasamento e que é parte da imprensa, o trabalho da imprensa, do jornalismo, divulgar o que está acontecendo na Fórmula 1. E o Ralf Schumacher, com certeza, tinha fontes e informações suficientes para cravar que o Pérez estava ameaçado, não só ameaçado, não seria mais piloto da Red Bull. Então, por mais que isso não se concretizou, pelo menos ainda, eu não acho que ninguém deve desculpa a ninguém nessa história toda. Agora, falando um pouco mais sobre o ataque, né, que foi um ataque, de fato, né, homofóbico, para cima do Ralf Schumacher, eu achei, inclusive, que o Ralf Schumacher foi super, né, com classe, respondeu o Antônio Pérez Garibay, falou que ele entende o ponto de vista dele, porque ele também defenderia o filho dele, então ele também sairia em defesa do filho se fosse o caso, mas talvez ele iria com uma abordagem um pouco diferente. Foi apenas isso que o Ralf Schumacher falou. Acho que, pessoalmente, se fosse comigo, eu ia perder um pouco mais a razão do que o Schumacher, que foi realmente muito classudo na resposta dele. Mas, ainda assim, isso não diminui a atitude do pai do Pérez, que é injustificável, né? Foi um argumento, e o Ralf também destaca isso, foi um argumento que não tem sentido nenhum. Ele poderia apontar alguma performance em pista, alguma questão, algum argumento realmente que faz sentido defender o Pérez e não atacar apenas o Ralf Schumacher de uma maneira completamente desproporcional e sem sentido. Se ele falasse que o Ralf é um péssimo jornalista, beleza, é a opinião dele. Agora, uma agressão homofóbica foi um ataque pessoal completamente desnecessário. Vicente, a gente tem vivido um momento da Fórmula 1 que, com toda essa questão do Liberty Media, a expansão para documentários como Drive to Survive, novos países abrigando a Fórmula 1, questões sociais sendo abordadas, teve ali o Hamilton sendo uma voz contra o racismo, tivemos diversas mobilizações no grid, o Vettel era uma grande voz, né, dessas causas sociais. Não cabe mais uma coisa dessas nesse momento da Fórmula 1, né? A gente está tentando ampliar o espectro da Fórmula 1, abrigar mais pessoas, ter essa questão de diversidade. Não cabe mais um ataque desses, né? E aí nem vem um pedido de desculpa, que é mais surreal. Queria ouvir também de você sobre toda essa questão do pai do Pérez. Não, o pedido de desculpa não vai vir, e só irá acontecer caso alguma pressão ali de patrocinador, da própria equipe, o que eu acho também não vai acontecer. E se vier aqueles pedidos bem protocolares, né? Bem, bota ali no chat GPT o texto que você quer, ou a inteligência te manda o texto, você apenas bota no Twitter e pronto, esse é o pedido de desculpa. Mas, como você bem mencionou, vocês bem mencionaram, né? Eu acho que eu vou apenas aqui reforçar o que já foi dito. A Fórmula 1 tem um público totalmente novo nos últimos anos, é muito diferente daquele público diante de 2020, né, quando teve o Drive to Survive, então trouxe uma galera nova, o pensamento novo, o pensamento mais moderno, pessoas com características diferentes, algo que sempre existiu, mas hoje está mais evidente que as pessoas têm mais liberdade de mostrarem quem elas realmente são, o que elas realmente fazem, o que elas realmente gostam de fazer. E aí assim, é absurdo você ver alguém envolvido na categoria, que é a principal do automobilismo. A gente fala da Fórmula 1, mas isso eu acho que se expande para todos os esportes, mas na Fórmula 1, como é o nosso assunto aqui, nosso foco, eu acho que é inadmissível. A gente tinha o Hamilton, que sempre falou muito bem sobre isso, o Vettel, que sempre falou muito bem sobre isso, mas sempre foi um esforço mais dos pilotos que da própria categoria em si. A gente vale lembrar que muitas vezes protestos foram feitos contra corridas em países que eram contra direitos das mulheres ou direitos dos homossexuais, então houve sempre essa manifestação dos pilotos contra isso, e nem sempre foram todos os pilotos também, vale destacar aqui, enquanto que a Fórmula 1 por si nunca moveu um dedo para tentar mudar essa mentalidade ou acabar com o preconceito de alguma forma. Tanto que o próprio presidente da FIA chegou a proibir manifestação dos pilotos, né, antes das corridas, que foi naquela época que o Hamilton ia com as camisas, né, do movimento antirracismo lá dos Estados Unidos. Então, a Fórmula 1 em si, de verdade, a categoria, ela continua, apesar de estar se atualizando, está ficando mais moderna, atingindo um novo público, ela continua muito engessada, vamos dizer assim, né? Continua muito presa naquela ideologia passada de preconceito, de que, né, tem que ser da maneira deles e não aceita nenhum pensamento diferente ou pessoas diferentes. Então, infelizmente, é o mundo que a gente vive, a Fórmula 1 não é muito diferente disso. Muitas pessoas que estão ali dentro possuem pensamentos dessa mesma forma, mas não se manifestam, né? E o pai do Pérez aí, de alguma maneira, ele encontrou uma forma de se manifestar e de mostrar todo o seu preconceito. Essa foi a verdade. Se ele for criticar todo mundo aqui que falou mal do Pérez, que criticou o Pérez de alguma forma, ou que levantou algum rumor contra o Pérez, ele vai ter que fazer uma lista muito grande e criticar todo mundo. Mas como foi o Ralf Schumacher, que teve toda aquela questão de se declarar, né, homossexual e tudo mais, toda aquela notícia que bombou o mundo do automobilismo, né? Infelizmente teve muitas críticas, mas muito apoio também
dos fãs e entusiastas. Então, acho que isso chega a incomodar um pouco algumas pessoas, e quando essas pessoas descobrem alguma maneira de externar isso, elas não perdem essa oportunidade. Então, acho que o pai do Pérez é um desses casos, né? Ele fez questão de não citar o nome do Ralf Schumacher, mas deu diversas pistas ali infelizes para mostrar o preconceito dele e mostrar para quem ele realmente, né, sobre quem ele estava realmente se referindo. Então, é muito triste a gente ver isso hoje no esporte, em qualquer esporte que seja, na Fórmula 1, principalmente, que é uma categoria que, pelo menos por parte de alguns pilotos, sempre vem lutando para acabar com esse tipo de preconceito. Mas é o mundo que a gente vive e pessoas desse tipo vão continuar existindo. Eu acho que nunca vai acabar, infelizmente, né? Mas é triste que ainda tem esse pensamento e faça questão de dizer isso de maneira tão agressiva como foi, totalmente desnecessária. Ele poderia não concordar com o pensamento do Ralf Schumacher, né? E aí tá tudo bem. Eu concordo até com o que o Dante falou, poderia falar, não é um bom jornalista ou foi precipitado, mas não precisava ter esse tipo de ataque gratuito que foi, já que o Ralf Schumacher trouxe uma informação que muitos jornalistas trouxeram. Na verdade, essa informação da aposentadoria no GP do México, se eu não me engano, foi o Joey Sauers que trouxe em primeira mão, que ele ouviu no paddock da Fórmula 1. Ou seja, veio um jornalista que é confiável e foi assim divulgado por diversos meios que também são confiáveis. A gente sabe que chegou muito perto disso acontecer. O Pérez, ele está na Fórmula 1, ele vai continuar na Red Bull, provavelmente, né? Possivelmente, infelizmente, porque tem patrocinador, tem gente que está botando dinheiro para ele ficar naquela vaga ali, porque, se falarmos em termos de esportivos, ele não merece continuar. Não tem feito nada para continuar na vaga, e essa notícia dos patrocinadores que surgiram foi um alento para ele continuar na posição, ocupando espaço de outros pilotos, como o Liam Lawson, ou até o Franco Colapinto, o Isaac Hadjar, que estão cotados para essa vaga, né? Acabando com a possibilidade desses pilotos chegarem lá mais cedo e ter uma carreira de sucesso, mas, enfim, é infeliz, é uma fala infeliz, não há muito o que dizer sobre isso. O Ralf Schumacher também foi muito elegante, concordo com o Dante também na maneira dele responder, né? Mas ele respondeu também dando uma cutucada, e foi muito mais gentil também na sua cutucada, que ele disse, né? Acredito que os resultados na pista seriam o melhor argumento, mas como ele não tem esse tipo de argumento, o pai do Pérez então apelou para uma maneira muito infeliz de mostrar o que pensa. Eu ia perguntar para vocês, depois dessa primeira fala, sobre a resposta do Ralf Schumacher, mas eu só queria antes dar um adendo. Vocês falaram que, especialmente o Vicente falou, né, que se tiver que criticar, se tiver que responder todo mundo que criticou o Pérez, tem uma longa lista. Aqui no Grande Prêmio, inclusive, tem todo mundo. Porque todo mundo cascou em cima do Pérez, ninguém aliviou. Uma temporada realmente patética do piloto da Red Bull em 2024. E o Ralf Schumacher, como vocês bem disseram, respondeu hoje sobre as declarações do senhor Antônio Pérez Garibay, dizendo, abre aspas, eu também apoiaria meu filho 100% e tentaria ajudar. Isso é o que se faz como pai. Quanto ao estilo, eu faria diferente, mas sabemos como o senhor Pérez é, com todas suas emoções. Por isso, não estou bravo com ele. No entanto, acredito que os resultados na pista seriam o melhor argumento. Isso de pai, a gente até pode aqui abrir um parênteses, isso de pai e apoiar. O Ralf Schumacher, ele é muito bom, ele apoia ali o filho David Schumacher nas categorias de base, né? Chegou a correr na Fórmula 3, nunca foi grande coisa. Assim, a primeira geração da família Schumacher era ótima, a segunda é terrível, mas, enfim. Aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês, eu vou passar primeiro para o Giovanni, depois o Vicente já pode responder na sequência, nem precisa passar por mim. Beleza, você ser pai, você querer defender seu filho, a sua cria, você se esforça ali tanto para dar um apoio a ele, conseguir colocar num grid da Fórmula 1 e tudo mais. Mas o Pérez está realmente merecendo essa defesa tão empolgada, tão enérgica do pai dele? Não faz o menor sentido defender. O pai dele podia ter ficado na maciota, não precisava ter atacado. Só tenta defender. Nem ainda assim, precisa se esforçar, né? A situação faltou media training também, faltou dar aquele toquinho, porque é aquele momento que eu falei, os resultados do Pérez não melhoraram, muito pelo contrário, nessa perna tripla aqui das Américas, ele não pontuou em 2 corridas, no México ficou em último, na corrida da casa dele, então os resultados não melhoraram, pioraram, mas a situação foi se acalmando por conta desse acerto com os patrocinadores. Então dá para a gente falar que é quase garantia, se não é já garantia, que o Pérez vai ficar em 2025. Então não tinha necessidade do Pérez ou qualquer pessoa representando o Pérez, que era a posição que o Antônio Pérez Garibay estava naquela situação, de vir e ser tão vocal
e criticar e disparar de uma forma, de novo, tão pessoal contra um jornalista ou jornalistas ou a imprensa no geral, né? Eu acho que, claro, chama muita atenção por ser um ataque homofóbico, mas falando de maneira geral, não era a situação também para o pai do Pérez falar desse sentido, nesse tom de ataque contra a imprensa, no momento que, de novo, o nome do Pérez deu aquela acalmada no grid da Fórmula 1, né? As especulações deram aquela esfriada e parece, de novo, que o Pérez vai ficar para 2025. Então, faltou também aquele toquinho do media training ao redor, né, do Pérez. E eu volto a bater numa tecla aqui que eu sempre bato, acho que nem falei muito disso aqui no Paddock Sprint ainda, mas eu sou muito a favor de atletas, seja na Fórmula 1, seja no futebol, outro esporte, se separarem um pouco do pai. O pai geralmente é uma figura que traz muita polêmica e muita bomba. Na Fórmula 1, os pais são muito presentes, né? Isso, obviamente, porque muitos deles financiaram a carreira dos seus filhos até chegarem lá. Mas nunca é muito bom dar muito espaço para os pais falarem, principalmente no grid da Fórmula 1. Acho que foi um caso aí para o Pérez aprender também. E o Ralf até fala, né, dessa questão da emoção e tal, e de fato o pai do Pérez, né, tem muito desse lado emocional também, né? Tanto que no Azerbaijão ele sofreu um princípio, né, de ataque cardíaco depois que o Pérez bateu com o Sainz, aquele resultado que era muito importante para o Pérez, né, brigando por um pódio, inclusive nunca subiu no pódio desde então, e está sem pódio desde o GP da China, em abril. Então, é um senhor muito movido por emoções, mas eu acho que ele se descontrolou e no momento que o Pérez não precisava disso. Não, concordo plenamente. Eu acho que não há nada mais difícil atualmente no mundo da Fórmula 1 do que você defender o Sérgio Pérez, você tentar defender o Sérgio Pérez, até porque a gente falou aqui dos críticos, né, do piloto, a gente pode incluir aqui Christian Horner, Helmut Marko, que por algumas vezes criticaram o Sérgio Pérez, cobraram melhores resultados dele, e por diversos motivos que a gente não consegue ver por fora, né, muitos bastidores aí em questão de dinheiro, patrocinador, é o que talvez segure ele por lá, porque senão, se dependesse de um desses dois unicamente, questão de, né, competitividade, o mexicano já teria saído há muito tempo. Mas é difícil defender o Pérez. Eu acho que o pai dele sentiu muito ao dar uma declaração tão preconceituosa como essa, mas deveria cobrar do filho primeiro, né? Acho que deveria ter uma conversa com o filho. Meu filho, você tem, né, até pouco tempo você tinha o melhor carro do grid, você está em 8º no campeonato, 240 pontos atrás do Verstappen, seu companheiro de equipe, então eles estão te criticando porque você merece, né? Me desculpar, meu filho, eu te amo, gosto de você, mas tem um certo limite que eu vou te cobrar. Eu vou ficar quieto lá fora, ele deveria ter ficado quieto. Igual o Cuenca comentou bem, eu acho que é melhor ter ficado quieto, né? Não ter comentado nada, ninguém nem ia perceber, né, que ele existe, o pai do Pérez, e cobrar o filho dele internamente ali, vida que segue, foca no GP de Las Vegas e tenta mostrar algum resultado. Mas acho que tentar defender o Pérez nessa altura do campeonato é um negócio meio impossível de se fazer. Pois é, o indefensável Sérgio Pérez, que tem pelo menos mais 3 corridas com a Red Bull até o final da temporada. E se a gente seguir ali tudo que tem visto ao longo de 2024, vai ganhar muitas críticas nossas e de outros jornalistas ao redor do mundo. Mas como vocês bem disseram, este fim de semana tem Grande Prêmio de Las Vegas. E antes de eu entrar no segundo assunto, falar aqui um pouco da Fórmula 1 que volta e teve um hiato aí desde o GP do Brasil, umas semanas de descanso, e a gente volta para a rodada tripla em sequência agora. Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, uma sequência deliciosa que acaba com a saúde e o sono de todo mundo, principalmente da gente que trabalha com isso e fica ali acompanhando com afinco todo o noticiário da Fórmula 1. Felizmente eu acho que o Giovanni também, né? Estaremos de folga esse final de semana. Escapamos da madrugada de Las Vegas. Uma legal sorriso no menino. Ele tá feliz, né? Eu também, eu te entendo. Eu já fiz 5 corridas seguidas na MotoGP de madrugada. Eu tô cansado de madrugada. Posso trabalhar no Qatar e em Abu Dhabi tranquilamente. Mas para quem vai acompanhar, boa sorte. Temos aí um final de temporada que o Verstappen está próximo do título. Ele já pode fechar nesse final de semana em Las Vegas, e que é um final de semana diferente, pista de rua, frio, à noite, toda aquela cafonice americana vai estar ali em evidência, e aí pode acontecer de tudo. No passado a gente viu uma corrida bem caótica, acidentes, várias ultrapassagens, bandeira vermelha,
que você está esperando desse final de semana, Giovanni? E aí já aproveita também, já manda aí quem você acha que vai para o pódio lá no circuito americano. Olha, eu espero um GP de Las Vegas um pouco mais tranquilo, menos caótico, talvez, né? O GP de Las Vegas do ano passado foi marcado já no primeiro treino livre, aquela interrupção por conta da tampa de bueiro, né? Que o Carlos Sainz acabou acertando um acidente completamente bizarro. Eu acho que Las Vegas vai estar um pouco mais preparado nesse sentido nesse ano, e as equipes também vão estar um pouco mais preparadas, porque ano passado era uma pista nova, que ninguém nunca nem imaginou que existiria, então as equipes chegaram com nenhuma informação praticamente, nenhum dado. Então os times agora já têm as informações do ano passado, né, já vão saber um pouco melhor como é andar nessa pista. O asfalto, a temperatura baixa, obviamente, vai ser um fator mais uma vez, mas as equipes vão estar um pouco mais preparadas para enfrentar isso nessa temporada. Então, talvez a gente tenha até uma corrida um pouco menos caótica, mas ainda assim, né, no sentido de providenciar uma boa prova, eu acho que pode ser bem interessante, até porque há essa expectativa de uma melhora da Ferrari para essa corrida, né? O Leclerc já tinha falado isso aqui no final de semana em São Paulo, o próprio Frederico Vasseur também falou isso, que espera uma Ferrari mais competitiva, que vai ser, né, dessa perna tripla final, a corrida que mais vai favorecer a equipe da Ferrari. Então, podemos ver um Carlos Sainz, um Charles Leclerc brigando ali pela ponta, e, é claro, há toda a expectativa pela possível confirmação, ou até provável confirmação do tetracampeonato do Max Verstappen. Tudo que ele precisa fazer é algo que ele já fez ao longo de toda essa temporada, que é anular o Lando Norris. Terminou à frente do Lando Norris, ele não precisa pensar em mais nada, ele vai ser campeão, porque aí já vai ter superado matematicamente a pontuação possível máxima do Lando Norris nas últimas 2 etapas. Então, é tudo isso que o Verstappen precisa fazer. Eu imagino, né, antes de palpitar sobre o meu pódio, que o Verstappen vai conseguir cravar esse título, porque está em condições psicológicas, digamos assim, e de momento da temporada, vindo de uma vitória no Brasil, muito melhores do que o Lando Norris, que mostrou, tanto em pista quanto fora dela, está um pouco instabilizado mentalmente, psicologicamente. Então, o Verstappen, tendo um carro competitivo, podendo fazer o que ele fez ao longo de boa parte dessa temporada, que é apenas marcar o Lando Norris e terminar à frente dele, eu acho que não vai ter problema nenhum para o piloto da Red Bull. Dito isso, espero uma Ferrari competitiva, como eu falei, e se eu tivesse que arriscar um pódiozinho, se eu tivesse não, né, eu tenho, né, porque foi o que o Pelu pediu, arriscar um pódiozinho bem prematuramente, mas eu vou arriscar colocar uma Ferrari ali na frente. Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo e Lando Norris em terceiro. Vicente, ano passado, como bem disse o Giovanni, era uma pista nova, a gente não tinha muito conhecimento, era uma pista... Eles asfaltaram, era uma pista com longas retas, então tava todo aquele medo, uma pista de rua com longas retas, e tinha um fator ano passado, que era o carro da Red Bull ser muito superior aos demais. Então a gente já chegou ali em Las Vegas sem saber o que esperar, mas ao mesmo tempo já esperando uma vitória do Verstappen. Era uma coisa meio óbvia, era uma coisa meio do final da temporada 2023, principalmente depois que ele cravou o título. Esse ano a gente está com um cenário diferente. Tem a McLaren com o melhor carro do grid, mas tem a Ferrari ali reagindo, a Red Bull tentando se encontrar, mas tem um talento de outro planeta, que é o Verstappen. Tem uma Mercedes capenga ali, tentando, só rezando para acabar o ano. É um cenário diferente. A gente não tem ali um claro favorito, né? A gente não tem um carro que a gente sabe que vai dominar. Né? Em circuitos de rua esse ano a gente viu resultados diferentes, inclusive. Então, queria também ouvir de você o que você acha desse GP de Las Vegas. Tem toda a questão do frio, da corrida à noite, e quem você acredita que vai ali formar o pódio dessa antepenúltima corrida da temporada 2024. Temos de fazer justiça aqui antes de comentar qualquer coisa, que o GP de Las Vegas ano passado nem havia acontecido e havia muita crítica sobre ele, né? Eu, inclusive, critiquei muito, falei, nossa, aí é só espetáculo, né? Olha esse traçado, isso aí não vai render nada, e calou nossa boca, foi uma das melhores corridas da temporada passada, teve toda essa questão envolvendo, né, os problemas na pista, com a tampa do bueiro, como o Giovanni bem citou, mas na pista também foi uma corrida muito boa, que apesar da Red Bull estar naquele momento de domínio, como foi 2023, foi uma corrida disputada, já que o Leclerc passou o Pérez ali nas últimas curvas, né? Então, aquele resultado que eles estavam brigando ali pela segunda posição no campeonato e tudo mais. Então, foi uma manobra muito boa do Leclerc, que acabou movimentando um pouco mais também a corrida e ficou apenas 2 segundos atrás do Max Verstappen, no fim das contas. Ou seja, foi uma corrida de surpresa e também dava alguns indícios, querendo ou não, alguns indícios do que a gente poderia esperar em 2024, porque, assim, apesar de
a Red Bull, obviamente, ainda era a dominante, tinha a Ferrari e a McLaren mostrando sinais de crescimento ali naquela segunda metade da temporada, principalmente a McLaren a partir do GP da Áustria, né, que foi o que a gente viu nessa temporada, que acabou se concretizando. No início do ano a Ferrari começou melhor, a McLaren se tornou o melhor carro e ainda é o melhor carro do grid, e mesmo sendo o melhor carro do grid, ninguém confia na McLaren. Eu acho isso que é muito incrível, né? Nós temos dois pilotos ali, que é o Lando Norris e o Oscar Piastri, que são bons pilotos. O Oscar Piastri, eu gosto muito dele, vejo como um grande talento, mas que vem decepcionando, mas eu ainda estou dando aquela colher de chá para ele de ser a segunda temporada da Fórmula 1, né? Então a gente está até um pouco levando isso em consideração, mas o Norris de fato sentiu a pressão de estar competindo ali pelo título de maneira meio que repentina, né? Ele não esperava brigar pelo título no início do campeonato, e de repente se viu com o melhor carro, se viu vencendo o GP de Miami, viu que era possível, e aí foi aquela pressão para cima dele, ele não suportou a pressão e acabou aí cometendo diversos erros, né? Diversas polêmicas que a gente conversou em questão de duelos de pista contra Verstappen ao longo da temporada, e o campeonato acabou no GP de São Paulo. Ali, para mim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, que se já era difícil antes, se já era bem improvável antes, que a classificação ali caótica em Interlagos, com o Verstappen largando lá de trás, o Lando Norris largando lá na frente, e a gente falou, pô, agora, para a alegria do campeonato, vai acontecer alguma coisa, o Norris vai sair daqui descontando uma baita diferença nessa classificação, e não aconteceu. Então o Verstappen ali com aquela genial corrida que ele fez em Interlagos, acabou conquistando o título, e eu acho que vai acontecer o título de maneira concreta neste fim de semana. Ele está muito próximo disso, e basta apenas terminar à frente de Lando Norris, que não é grandes coisas, né? Não é tão difícil assim, já provou não ser uma tarefa tão difícil assim para o Verstappen, que vem lidando com um carro totalmente difícil, né? Ao longo de tantas corridas, 15 corridas no mínimo, que esse carro da Red Bull já vem apresentando dificuldades, seja no equilíbrio do carro, seja com os pneus, e o próprio Verstappen destacou que vai ter dificuldades em Las Vegas com os pneus por causa do clima frio, mas a gente sabe que ele também pode tirar um coelho da cartola e contornar tudo isso, conseguir um bom resultado, uma pole position. Mas também temos a Ferrari, que eu acho que chega com uma grande candidata à vitória. Eu acho que o pódio do Giovanni é muito, muito certo quando ele falou isso, muito certeiro em botar o Leclerc lá em cima, brigando por essa vitória. Eu acho que tem sim essa possibilidade do Leclerc com uma Ferrari muito boa em mãos, a Ferrari que vinha em um bom momento, né? E o GP de São Paulo acabou atrapalhando um pouco isso, mas também era uma pista que não era tão favorável à equipe, com condições totalmente adversas, então a gente também consegue entender isso. Mas o próprio Leclerc, após o GP de São Paulo, em uma entrevista coletiva que contou com o Grande Prêmio, ele disse que espera ter uma boa corrida, sim, em Las Vegas, porque foi bem no ano passado, e espera ir bem esse ano de novamente. Então a Ferrari, ela chega com as maiores expectativas, ao meu ver. Eu acho que a equipe que pode começar com uma principal força do fim de semana, eu acho que vai brigar pela vitória, sim, principalmente com o Charles Leclerc, apesar de Carlos Sainz também ser um piloto que costuma se destacar em algumas situações, vira e mexe, faz a sua graça, eu acho que pode também, né, ter um bom resultado. E a Red Bull pode ser o início de um novo... Não sei se vai assim se recuperar tanto, mas eu acho que pode ser... Acho que a vitória em São Paulo pode dar um novo respiro para a Red Bull, trabalhar com mais tranquilidade, já que o campeonato do Verstappen está quase que garantido, o Mundial de Construtores já está praticamente perdido. Acho que a Red Bull pode trabalhar com mais tranquilidade, dar um carro melhor para ele e conseguir também brigar por essa vitória. A Mercedes a gente não espera nada, Lewis Hamilton já está pensando no macacão vermelho já, né, para o ano que vem. O George Russell também, para essa temporada, não tem mais nenhuma esperança de nada. E a McLaren, aquela questão que eu acabei de comentar aqui, né, que a gente sempre comenta, que a gente não consegue confiar na McLaren. Mesmo tendo o melhor carro, a gente não consegue confiar na estratégia da McLaren, não conseguimos confiar nos pilotos da McLaren, então a gente não consegue entender o que vai acontecer com a McLaren em Las Vegas. Mas eu acredito que eu vou apostar no Verstappen como vencedor da corrida. Vou botar o Verstappen em primeiro, vou botar o Leclerc em segundo. Fez tudo isso, falou da Ferrari e vai apostar no Verstappen. Porque o Verstappen, ele quebra a gente. O Verstappen, ele quebra a gente. Ninguém apostava... Não, ninguém não. Vou fazer uma defesa que o Gabriel Curti, que apostou no Verstappen ganhando o GP de São Paulo, e realmente aconteceu. Mas ninguém apostava no Verstappen naquelas condições e deu o que deu. Então, acho que a Ferrari pode se destacar, mas eu confio ainda mais no potencial do Verstappen de tirar uma coelho da cartola de novo e conseguir essa vitória. Então, por isso que eu vou de Verstappen em primeiro, eu vou de Leclerc em segundo, e em terceiro, cara, eu estou em dúvida entre o Piastri e o Sainz, mas eu vou botar o Piastri ainda, surpresa. O Lando Norris vai pipocar de novo e vai ficar ainda mais para trás. Você falou dos pilotos da McLaren. De fato, o Piastri tem decepcionado muito nesse fim de ano. Ele, desde ele fez aquela boa sequência ali, Hungria, que onde ele vence a primeira vez, depois ele anda bem na Bélgica, quase vence no duelo contra as Mercedes,
Mas depois ele tem mostrado ali um desempenho muito ruim, especialmente nessa reta final de campeonato, errando muito em classificação, que aí acaba prejudicando para a corrida principal. Mas eu queria só fazer uma pergunta para o Giovanni, porque essa quem fez foi ele no site. O que dizer da declaração de Lando Norris, dizendo que paga por ser muito bonzinho e não ser agressivo o suficiente? Às vezes dá vontade, sério, dá vontade de pegar o Norris e chacoalhar até ele acordar para a vida. Agora que faltam 3 corridas para o campeonato, o cara vai falar isso, Giovanni? É lamentável. Assim, ele não errou. Ele, de fato, eu concordo com a, com a declaração dele. Eu acho que ele é um piloto muito menos agressivo do que ele deveria ser pela situação que ele está. Né? Mas, apesar disso, acho que o grande erro mesmo do Lando Norris são erros. Né? Nem no GP de São Paulo, largadas ruins, não conseguir diminuir a diferença para o George Russell, que estava com um carro muito inferior, claro. Né, tinha a situação da chuva, mas o carro da McLaren era muito dominante no seco para estar tão apático no molhado. Então ele também não conseguiu fechar isso. Depois na relargada foi muito mal também. E o Piastri também está acompanhando ele, né? Porque o Piastri não fez força para segurar o Max Verstappen e acabou também prejudicando a própria McLaren com o Lando Norris. Então, assim, são erros que eu sinto que o Norris tem acumulado. E no final das contas, ele é um piloto, sim, pouco agressivo e bonzinho demais, mas não é só apenas isso, né? Os erros que ele tem acumulado nessa temporada têm tirado qualquer chance dele ser campeão, de concorrer, chegar na última prova, por exemplo, com chance de tirar o título do Max Verstappen, que provavelmente, muito provavelmente, não vai acontecer nessa temporada. Então, sim, ele tá muito bonzinho, mas também tem esse lado que ele tá cometendo muitos erros, e aí vai também pro lado psicológico, que eu já tinha mencionado também, que o Verstappen tá muito bem situado para essa reta final de temporada. Agora, analisando essa fala dele, óbvio que, na minha visão, não caberia ele a falar isso, né? Eu acho que ele tem que se defender em primeiro lugar, claro, dentro das possibilidades, né? Não sair muito da realidade, mas ele também não tem que parar com essa vitimização. Isso daí está acontecendo desde antes até dele ganhar a primeira corrida dele no GP de Miami, depois passou por aquele domínio da McLaren no sentido de ter o carro mais rápido, não necessariamente em resultados, e ele aproveitando muito pouco, descontando muito pouco os pontos do Verstappen, e ele sempre batendo nessa mesma tecla de vitimização, de se automutilar quase, né? De falar, a culpa é minha, eu fiz errado, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, hoje não foi meu dia. É sempre o mesmo discurso, e essa vitimização não ajuda também nesse outro lado, que é o lado psicológico. E aí mais erros vão acabar acontecendo, a mídia vai descer mais a lenha nele, críticas vão se aumentando e ele vai ficar preso nesse ciclo eterno. Então o Lando Norris tem que saber melhor administrar essas situações de pressão. Ficou muito nítido nessa temporada. E essa declaração dele é quase que ele jogando a toalha, falando, eu sou assim, eu não vou mudar e eu não tenho o que eu fazer. Então é lamentável, né? Porque, de novo, é o que o Vista falou, o Lando Norris não é um piloto ruim, muito longe disso. Ele é um piloto muito rápido e que, por talento, assim, em termos de velocidade, tem totais condições de vencer um título no futuro. Mas a postura dele tem que mudar, ele tem que cometer menos erros, é claro, mas também a postura dele com os microfones, né? Isso sem falar da declaração de que o Max Verstappen ganhou por sorte em São Paulo. Então, a postura dele em entrevistas para a mídia, né, para a imprensa, isso tem que mudar também urgentemente. Ô, Pelu, só se me permite uma rápida observação, só para rapidinho, para a gente não prolongar muito aqui o assunto, que sobre essa questão da vitimização do Lando Norris, é engraçado que o Zac Brown, o CEO da McLaren, deu uma entrevista e disse que o Lando Norris ele é muito aberto com os sentimentos dele, que algumas coisas ele deveria guardar para ele e não ficar falando muito em público, né? Se culpando muito, falando que errou, falando que vai consertar aquilo, isso. Então, o Zac Brown disse, não, ele deveria falar um pouco menos, guardar um pouco mais as coisas para ele. Então, ou seja, não é só a gente está comentando sobre isso, né? O pessoal da McLaren enxerga isso, é algo que o Lando Norris ele tem realmente que guardar para ele e trabalhar com ele mesmo, na cabeça dele, o que precisa mudar e mudar a postura, né? Porque se vitimizar e continuar o mesmo piloto na corrida seguinte, não vai adiantar em nada. É aquele famoso amigo, se preserva, sério. Sabe? Todo mundo já teve um amigo que você falou isso, que estava se passando no bar, na festa, etc. Você falou assim, cara, se preserva. É o Lando Norris com o Zac Brown. Mas vamos para o nosso último assunto deste Paddock Sprint, que já vai se encaminhando para a reta final. A gente vai falar da decisão da MotoGP 2024, que aconteceu nesse último final de semana em Barcelona, com o GP solidário. Valência foi destruída pelas chuvas, e a MotoGP decidiu levar a corrida final para Barcelona, ainda mantendo a Espanha, para dar ali a chance de muitos moradores da região, da comunidade valenciana, de poder acompanhar a prova no mesmo país, ter uma oportunidade de ver a decisão do título, que foi entre Jorge Martin
e Pecco Bagnaia. E o Martin nem precisava vencer em Barcelona, nem fez menção de brigar pela vitória nas duas corridas no circuito espanhol. Terminou as duas na terceira colocação, o Bagnaia venceu as duas. Mesmo assim, o Martin levou o título com 10 pontos de vantagem, conseguiu um título histórico, o primeiro título de uma equipe satélite na era MotoGP, ou seja, desde 2002, desbancando aí as grandes equipes oficiais das montadoras que dominavam o campeonato. Foi também o quinto espanhol a vencer a classe rainha do Mundial de Motovelocidade e com autoridade. Ele mostrou ao longo do ano que o negócio nem sempre é ganhar corrida. Tanto que ele venceu 3 vezes contra 11 vitórias do Bagnaia. Então fica aí uma dica também para o Lando Norris, que vencer não é importante, mas pontua, para de errar, meu querido. E conseguiu levar o título da MotoGP nessa base da consistência. Vicente, Jorge Martin foi um campeão que mereceu mais, apesar de menos vitórias do que o Bagnaia? Foi. Acho que isso é indiscutível. Acho que foi uma temporada dos erros, né? Eu acho que o Bagnaia errou muito. Ele é um piloto, sem comentários para o Bagnaia, mas é um piloto que cometeu muitos erros nessa temporada. Ele mesmo lamentou isso. Você pode até me corrigir. Eu acho que ele zerou em 8 provas, certo? Ele saiu zerado em 8. Entre sprints e corrida principal, 8. Enquanto que o Jorge Martin soube aproveitar melhor, e como você bem explicou, ele entendeu que não é só de vitória que se faz um campeonato. Ele venceu muito menos, mas ficou em cima da moto muito mais, e por isso chegou em Barcelona com uma vantagem considerável. E realmente o Barcelona ele não mostrou nenhuma menção que queria vencer. Ele sempre larga bem, o Martin, ele sempre dá aquela ameaça na largada, mas depois que ele se posiciona onde dá, onde é possível ali ele está, ele conseguiu se defender, segurou a onda. Na primeira corrida, na sprint, teve o Bastianini, que tentou fazer uma defesa ali do Bagnaia, né? Ficou como escudeiro, mas ao mesmo tempo o Martin teve também o Espargaró sendo escudeiro dele nas 2 corridas, né? Que é o grande amigo dele, que ajudou ele a conquistar também esse título. Não conquistar o título, né? Mas em Barcelona ajudou a fazer uma defesa ali, evitar que os pilotos que vinham atrás conseguissem atacá-lo. Mas ele fez o papel de casa dele, né? Em Barcelona, lá em espanhol, então fez o papel de casa dele, que era segurar a terceira posição ali. Não tinha o que arriscar. Né? E eu ficava assistindo a corrida e vendo, rapaz, aquela tensão, vai que o piloto cai aí, ou o Bagnaia, ou o Martin. Imagina a mentalidade que esses pilotos têm que ter, e na última prova do ano, valendo o campeonato, eles conseguirem ter essa frieza de se manter em cima, em pé em cima de uma moto. O Bagnaia tinha que forçar um pouco mais, porque era obrigado, de qualquer maneira, a ter um fim de semana perfeito. E teve um fim de semana perfeito, conseguiu fazer o papel, né, que ele deveria fazer, conseguiu as 2 vitórias, mas o Martin, só uma tragédia ali, conseguiria tirar esse título dele, chegou com uma vantagem considerável na última corrida, era 24 pontos de vantagem, o Bagnaia tirou 14 pontos ainda, mas mesmo assim é um campeão merecedor, ele merece a conquista dele, é um piloto que foi descartado pela Ducati em algumas oportunidades, e assim, eu acho que a saída dele da equipe, né, era algo que não tinha como se evitar muito. Eu acho que ele cansou de esperar pela oportunidade, e eu acho que ele se valorizou também neste ponto e decidiu sair e vai para a Aprilia. Eu acho que vai ter muito mais dificuldades na próxima temporada. Provavelmente começa o ano não sendo, claro, um candidato ao título, mas chega com aquela moral de campeão, de estou aqui, né, e posso ganhar uma corrida ou outra caso aconteça algo extraordinário. Mas o Martin ele foi merecedor, merecia essa vitória. Ele sai com muita moral da MotoGP nessa temporada 2024, sai com muita moral da Ducati, já deixou a porta aberta em algumas oportunidades com uma possível volta no futuro, ou seja, claro, ele quer novamente a melhor moto do grid, do atual grid, pelo menos. Então, foi muito legal a comemoração dele também, né, com o Exterminador do Futuro no final, com o capacete, a alegria dele, e claro, eu faço uma menção aqui ao posicionamento do Bagnaia. Eu acho que foi assim, de uma elegância gigantesca, a maneira como ele lidou com a derrota, a maneira como ele parabenizou o Martin lá no pódio, o Martin comemorando, derrubando o champanhe, e o Bagnaia sorrindo, brincando com ele, parabenizando ele. Então, são dois grandes campeões, que os dois ali mereciam o título. Quem vencesse, eu acho que seria merecedor, mas eu acho que por ter a cabeça mais forte nessa temporada, no sentido de ser mais constante, eu acho que o Martin, ele era o nome da vez para vencer a temporada 2024 da MotoGP. Eu acho que o troféu está em boas mãos. Eu acho que tem a final em si foi muito boa. Talvez não gerou tanta emoção, porque a vantagem de 24 pontos, como o Vice destacou, era muito grande, mas os dois fizeram o que tinha de ser feito, né? O Bagnaia venceu a sprint, venceu a corrida principal,
dentro das suas capacidades, era o que dava para fazer na última prova. E o Martin fez aquela marcação apenas sem arriscar muito e mantendo a pontuação num patamar, de novo, né? Não era uma missão tão complicada em termos matemáticos, mas mantendo a compostura para manter essa pontuação no alcance para garantir o título. Então, tem também essa questão dos dois pilotos terem feito uma final justa, né, e bem executada por ambas as partes, mas que, de novo, matematicamente falando, já favorecia o Martin. E tem toda essa história por trás que tanto o Pelú quanto o Vissa também destacaram, né, dele estar numa equipe, né, não numa equipe de fábrica, mas numa equipe satélite, ter toda essa situação com a Ducati, ele indo para a trilha na próxima temporada também, e ele conseguindo essa vitória numa última temporada com a Ducati, que, de novo, o Vissa destacou, né, sendo a melhor moto do grid atual. Então ele aproveitou muito bem essa oportunidade e aprendeu também com a disputa do ano passado, né, que também foi entre Bagnaia e Roger Martin, mas no final das contas o Bagnaia acabou saindo por cima, vencendo e, né, sendo o piloto mais consistente, né? Me parece que o Martin entendeu essa situação e aprendeu. E aí, fazendo até o paralelo, né? Que é o que o Lando Norris vai ter que fazer. Vai ter que aprender que a consistência também é a chave e, quem sabe, isso pode gerar uma evolução. E é algo que eu também já falei em várias oportunidades, tanto nas nossas segunda telas da Fórmula 1, como também aqui no Paddock Sprint, que o Norris tem capacidade de aprender e evoluir. E foi o que a gente viu o Martin fazendo. Evoluiu, foi consistente, soube conduzir uma temporada de início ao fim, tendo essas boas performances constantes e pontuando sempre que possível, o máximo possível, e com isso, no final das contas, foi premiado com o título. E eu concordo, né, só puxando o gancho da pergunta que o Pelú fez para o Vissa, concordo, o título foi parar em boas mãos para o Martin, merecidíssimo, e também tendo toda essa narrativa, e uma final muito respeitável entre os dois concorrentes, num momento tão conturbado também, né, na situação de Valência, enfim. A MotoGP terminou muito em alta e, de novo, com um campeão merecedor. Pois é, Jorge Martin, como vocês citaram, em 2025 vai correr na Aprilia. E nesta terça-feira, dia 19 de novembro, a MotoGP fez o último dia de teste da temporada 2024, lá mesmo em Barcelona. O mais rápido foi Alex Marques, o irmão. Eu gosto de falar para a Juliana aqui no site, nossa querida Juliana Tesser, eu costumo falar que é o irmão ruim. A gente tem que chamar de irmão ruim, porque o bom é o Mark, o Alex é o irmão ruim. Ele liderou o teste com a Gresini, seguido por Fábio Quartararo, da Yamaha, uma bela surpresa. Pecco Bagnaia foi o terceiro colocado, e Marc Marques estreando na Ducati, com todo de vermelho, todo al rojo, como diria ele nas redes sociais, ficou na quarta colocação. Estava meio apagado ali no teste, um arrastado teste de 7 horas, que este que vos fala acompanhou. Estava meio apagado ali, só fazendo umas voltas de reconhecimento, e aí nos últimos 40 minutos ele decidiu acelerar. Fez o quarto melhor tempo. O Jorge Martin, estreando pela Aprilia, caiu, se esborrachou na curva 5, mas terminou na 11ª posição. Mas ele estava só sorriso. O campeão do mundo está só sorriso. Vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês. Papum. Começando pelo Giovanni, depois o Vissa responde. Marc Marques sai como favorito para 2025 ou o Bagnaia ainda está à frente por já conhecer a moto? Olha, eu quero muito acreditar que vai ter uma disputa entre os dois. Eu acho que falar em favorito ainda é um pouco prematuro. Eu acho que o Bagnaia, né, por ter essa questão já de reconhecimento, digamos assim, dentro da Ducati, acaba aparecendo com um leve favoritismo. Mas nunca se pode duvidar do Marc Marques. Obviamente vai ser a grande narrativa, digamos assim, entrando para 2025. Eu espero muito ver esses dois disputando o título na próxima temporada. Estou curioso para ver como vai ser essa disputa. Eu acho que o Bagnaia tem essa vantagem de já conhecer a equipe, já conhecer o ambiente, já conhecer muito mais a moto. Só que o Marc Marques é o Marc Marques. Eu acho que ele é tipo um Verstappen, ele não fica surpreso com as condições que são apresentadas a ele. Eu acho que ele pode ter alguma dificuldade inicial ali, mas que vai durar alguns minutos apenas, ele vai entender melhor o equipamento que ele tem, e vai conseguir brigar pelo título. E para mim, apesar de Bagnaia ser bicampeão mundial, ter sido vice agora, eu acho que o Marc Marques, ele entra na figura dele, o talento dele, coloca ele um pouquinho à frente do Bagnaia como favorito pelo título em 2025. E falar só para fechar aqui, né? É muito curioso. Claro, a Ferrari não tem o melhor carro do grid, mas a gente vai ter Hamilton na Ferrari em 25 e agora o Marc Marques também na Ducati. Vão ser mudanças de personagens históricos, digamos assim, bem emblemáticos. A nossa audiência do site adorou esses 2 dias, o dia dos 2 anúncios. Nossa, maravilhosos. Os dois de vermelho, né? Pois é, os 2 de vermelho. Eles podiam fazer ali podiam fazer um bem bolado, os dois juntos, né? Um dia. Vai ali enfiorando um de moto. Pô, ia ser maravilhoso. Pô, mas
Só, pessoal, lembrando para vocês que nesse final de semana nós temos GP de Las Vegas, da Fórmula 1. Então, teremos briefing, teremos depois do segundo treino livre, tem também depois da classificação e depois da corrida. Eu não vou lembrar os horários agora de cabeça, porque é na madrugada. Boa sorte para quem estiver acordado. Teremos também segunda tela no nosso canal do YouTube com a classificação e a corrida em Las Vegas, no lindíssimo circuito de rua americano. E também um último recado para vocês. No dia 29 de novembro, o Grande Prêmio vai lançar o novo clube de membros, que vem recheado de benefícios exclusivos. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clubes de descontos, aulas online exclusivas, telemedicina e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Escolha seu plano que está aí na tela, tem o plano Poly, Hat-Trick e Grand Chelem. Tá curioso? Então veja mais os descontos em descontos.grandepremio.com.br, mas lembrando que eles só estarão disponíveis no dia 29 de novembro, não adianta você querer agora, só dia 29 de novembro que você consegue fechar esses novos planos de assinante do Grande Prêmio. Obrigado, Giovanni, obrigado, Vicente, obrigado, Pedro Prado, que está muito, muito triste com a demissão de Fábio Carilli no Santos. Então esse paddock é dedicado a você. Nos vemos na próxima. Até lá. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.